Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Hoje vamos falar de uma leitura que eu comprei. Eu sempre fui fã e assinante da revista Placar, né? E desde gurizão, cara, porra, década de 80 eu corria para a banca de revista para comprar a Placar, né? Na época era mensal, semanal, etc, tal. Eu sei que, porra, o cara que comprava Placar na minha idade lá com 12, 13, 16 anos, 15 anos, cara, a galera ficava toda empolvorosa para ler, né? E, e realmente, pô, era o que alimentava as notícias pra gente. Não tinha esse mundo da internet que a gente tem hoje, a facilidade, né? E a Placar desse mês, eu acho que é desse mês, cara. Eu sei que eu passei na banca lá, vi, me chamou a atenção. Seleção brasileira de todos os tempos. Eles já tinham feito uma dessa aí na década de 90, uma coisa assim, né? E dessa vez eles fizeram novamente uma nova votação para escolher a seleção brasileira de todos os tempos. Escolheram um sistema de 4-3-3, né? E foi uma coisa bem simples, ou seja, eles pegaram 170 jornalistas e mandaram os caras votar em 11 jogadores e um treinador, né? Independente de posição. Então teve gente que botou o Carlos Alberto Torres na zaga, o Júnior no meio de campo, né? O Maestro Júnior. E assim foi, né? Tem gente que radicalizou, botou 4 atacantes, tipo Ronaldo, Romário, Garrincha, Pelé, botou a turma toda lá para frente, né? E nem cabeça de área botaram. Então eles deixaram bem a parte. O que o Placar fez com isso? Eles, né, a regra foi bem clara. No final, a votação dos 170 jornalistas, a gente fecha os 11 mais votados. E pegaram o jornalista do país inteiro, né? Inclusive aqui os de Santa Catarina, pelo que eu vi ali, o Paulo Brito votou, aquele Faraco votou, tem mais uns dois ali que eu lembro assim que eu passei rápido. O Lino, né, que agora é da Sport TV, votou. Então a turma votou bem. E ali está o voto de cada jornalista. Para quem tiver curiosidade de comprar a revista, vai ver que ali tem o voto aonde cada jornalista votou, né? Eu sou bem sincero com vocês. Cara, eu gosto de assistir tudo. Eu não deixo nada para trás. Eu não consigo dizer assim que o cara pega um tiozão, um vô, né? Um cara mais velho que eu, digo, porra, o Didi jogou pra caramba. Mas como que esse Didi jogou? Eu quero saber. Então, eu sou um cara que assisti todos os jogos da seleção brasileira. O YouTube é fantástico por isso, né? O YouTube é fantástico. Então, eu fiz questão de pegar tudo que era jogo de seleção brasileira, em Copas principalmente, e assistir todo. Olha, e tem material, bicho, no YouTube. Tem jogos completos da Copa de 58, de 62, né? Pra quem se surpreende, porra, 58, 60, tem jogo completinho ali, cara. Alguns com problemas de gravação, né? Preto e branco, tal, aquela coisa toda. Tem até algumas edições da Copa de 50, cara. Olha só que loucura. Então o YouTube te facilita. Então eu fui um cara que eu gosto de assistir, né? Então eu sou apaixonado pelo futebol, pela seleção brasileira, pelo futebol mundial, pelos jogadores, né? Eu gosto, eu curto. E então eu consigo discutir assim alguma coisa, embora a gente não viveu o momento de um Gilmar, o goleiro, um Carlos Alberto Torres, né? O próprio Pelé, Garrincha, Didi, né? Nilton Santos, né? Mas o cara, se tu fuçar, tu consegue ver alguma coisa, né? E eu sei que tem muita gente aqui do canal, né? E eu conheço também, né? Tem alguns inscritos que eu conheço, fazem parte do meu rol de amizade. Eu sei que os caras viram alguns jogadores desses que eu acabei de citar jogar, né? E às vezes um até em loco, né? Foi no estádio e viu. Mas enfim, como é que ficou essa seleção aí? Olha só, e aí eles fizeram 3 seleções. A primeira mais votada, o segundo time mais votado e o terceiro time mais votado. Vamos lá para a seleção do Placar. O Tafarel, Carlos Alberto, Aldair, Bellini e Nilton Santos. Didi, Falcão e Pelé, Garrincha, Ronaldo Gordão e Romário, técnico Zagallo. Segundo time, Gilmar dos Santos Neves, o goleiro, né? O Cafu, o Mauro, o Domingos da Guia, o Roberto Carlos, o Gerson, Zico, Rivaldo,
Ronaldinho Gaúcho, Sócrates e Rivelino, técnico Tele Santana. Terceiro time, Dida, Djalma Santos, Oscar Luiz Pereira e Júnior, o capacete, né, o maestro, o Clodoaldo, o Dunga, né, o Zito, o Zizinho, que foi o Pelé, era super fã, né, diz que se espelhou muito no Zizinho, Tostão e Leônidas da Silva, que dizem que foi o primeiro marqueteiro do futebol brasileiro, né? Esse aí tem poucas imagens no YouTube, esse eu fui conferir, tem alguns lances dele, mas é muito pouco. Porque também, porra, lá do tempo da tataravô do Zorro, né? Mas dizem, né, as biografias dele, que ele foi o primeiro grande marqueteiro de futebol brasileiro. Tanto que o nome de chocolate é inspirado no, né, nele, no diamante famoso, diamante negro, né? E o técnico seria o Carlos Alberto Parreira, né? Eu, particularmente, essa equipe titular aí, eu assino embaixo, exceto num nome. Eu tiraria o Ronaldo Gordão, que eu prefiro o Romário, e colocaria um cara que para mim é espetacular, é gênio da bola, só que não tem marketing, que é o Rivaldo. Eu botaria o Rivaldo ali naquele, né? Aí a minha e o Zagallo continuaria como treinador. Também acho sensacional como treinador. Eu ficaria com Tafarel, Carlos Alberto Torres, Aldair, Bellini e Nilton Santos, Didi, Falcão, né? E Pelé, Garrincha, Romário e Rivaldo. Essa era a minha seleção. E tem uns dados aqui que eu acho interessante até ressaltar. Eu estava vendo aqui o Carlos Alberto Torres, né? Olha só o currículo dele. Ele jogou só Copa de 70, cara, né? E ele foi... Ele ganhou essa Copa de 70, né? Como capitão, etc, tal. Mas aí não é que ele só jogou a Copa de 70, estou falando que ele ganhou a Copa de 70, né? Como capitão. Realmente os jogos dele na Copa de 70 são espetaculares, espetaculares. Mas quando eu voto a favor do Carlos Alberto Torres, me dá uma dor no coração, porque o Cafu, cara, porra, o Cafu tem a Copa de 94, 98, 2002, 2006. Ele é bicampeão do mundo, ele jogou 2 finais de Copa do Mundo. Porque o Jorginho se machucou, lembram? Ele jogou a Copa, a final da Copa. E, porra, o Cafu é um cara espetacular, mas eu vou também com a galera. Eu acho que o Carlos Alberto foi mais bola que ele, mais bola, né? Principalmente na Copa, né? Mas o Cafu tem que tirar o chapéu, que realmente é um cara que eu acho que dá pra gente citar ali, né? Se é que dá pra dar um senão aí, porque é muito complexo isso aí. Outro cara que me chamou a atenção é o Aldair, que realmente fez uma Copa fantástica. E era um baita de um jogador, né, cara? Em 94, né? Ele tem algumas Copas, mas principalmente a Copa de 94, né? E como título ele ganhou só a Copa do Mundo de 94, só a Copa do Mundo de 94 e 2 Copa América. E tá lá como o jogador, né? Bam, né? Que tanto que ele sai ali como titular, ó, Carlos Alberto, Aldair e Bellini, né? Há que se respeitar. O Nilton Santos, cara, porra, esse eu fiz questão de ver tudo que era YouTube dele, né, cara? Pô, realmente o cara era sensacional, cara. Pô, mas me dá uma dor no coração também não votar como titularzaço mesmo, Roberto Carlos. O Roberto Carlos é sensacional, né, cara? Com algumas Copas e tal. O Branco também era outro animal, né, bicho? Jogava muito, né? Jogou 3 Copas do Mundo também, né? pegou 2 gerações, né? 86, 90, 94, jogava muito pra carica. E o Júnior Capacete, que daí esse dispensa qualquer comentário, né? Também é outro monstro, né? Que daí ainda jogou uma Copa no meio de campo, né? E poderia ter jogado mais 2 Copas, tranquilo, né? Mas o Nilton Santos, cara, ele tem a Copa de 50, onde teve o Maracanaço, a Copa de 54, onde o Brasil foi pífio, né? 54. 58, aí ele pega 2 gerações, então ele pegou a de 50 e 54. Aí ele vem para a geração de 58, levanta a taça, o Nilton Santos, né? A de 58. E ele participa também da de 62, então ele é bicampeão do mundo, assim como o Cafu, vamos pôr lá na lateral direita. Então ele tem 4 Copas do Mundo, 50, 54, 58 e 62. Nilton Santos, assim, a enciclopédia do futebol brasileiro. Acho que é justo, né? Roberto Carlos ficou em segundo, tá? E o Júnior em terceiro.
O Didi, cara, é outro cara fantástico. Eu fiz questão de ver no YouTube vários vídeos dele. Porra, que cara sensacional, né, cara? Ele disputou as Copas de 54, 58, 62, é bicampeão do mundo, cara. Então o cara jogava demais, realmente era o famoso folha seca, né? Esse muito justo. O Falcão eu acho que é o queridinho da galera, né, cara? Porque ele tem 2 Copas do Mundo, não ganhou, né? Só que realmente quando ele jogou na seleção, quando ele vestia a camisa da seleção, o cara era monstro, né, cara? Jogava demais, né? Mas é o tipo queridinho, né, cara? Que ninguém nem se toca. Ah, se ganhou, se não ganhou, se jogou poucas partidas, se jogou muitas partidas, se fez gol, não fez. Mas é o queridinho aí da votação, e, né? E ele diz que se escalaria sim, ele como treinador se escalaria e obviamente como pessoa. Ele fala aqui na reportagem que cada um tem a sua reportagem sobre o que achou da votação, né? O Zico é outro cara que também... primeiro, olha só os títulos do Zico. O Zico, ele jogou no Flamengo, na Udinese e no Kashima do Japão, né? Mas ele só ganhou títulos mesmo forte no Flamengo, cara. Muita gente carimba ele como jogador do Maracanã, né? E ele disputa a Copa de 78, 82, 86, nunca chegou numa final de Copa, nunca ganhou uma Copa, né? Vamos ser sinceros, nunca decidiu uma Copa, porque 82 ele não conseguiu decidir, 78 muito menos, e 86, quando ele teve a chance, o último suspiro dele naquele pênalti contra a França, ele perde. Então, mas era um cara que eu tenho certeza absoluta, sem falar que ele tem o Flamengo por trás, né? E a Globo, né? O Play. Se ele tivesse ganho uma Copa, olha, esse cara ia estar ali, ó, disputando, porque realmente bola o Zico tinha, né, cara? Jogava muita bola, né? Mas esses números dele é que arrasta, né? Arrasta na hora de fazer uma votação do tipo, né? Mas eu repito, é uma votação bem complexa. Cada um tem a sua rivalidade. Quem gosta do amarelo não gosta do vermelho, e assim vai, né? O outro que me chama a atenção é o Garrincha, né, cara? O cara assiste o Garrincha no YouTube e ele fala, porra, Neymar, Driblador era o Garrincha, cara. Cara fantástico, cara. Disputou a Copa de 58, 62, 66, é bicampeão do mundo. Eu só tenho 2 caras, como eu sempre assisto essas coisas de YouTube, 2 caras que eu acho que ganhou uma Copa sozinho, entre aspas, vamos dizer assim, mas tipo, botou a bola no peito e disse, eu vou ganhar essa Copa. Maradona, Dom Diego Maradona, o Dios, né? Mas o Maradona em 86 e o Garrincha em 62, porque quando o Pelé machuca, campeão do mundo em 58, o Pelé machuca, o que acontece? O Garrincha decide a Copa, ele pega a Copa para ele, né? O outro lance que me chamou a atenção aqui também foi o Rivelino. O Rivelino tem as Copas de 70, 74, 78. Era um monstro, né? Jogava muito, né? Só que não foi eleito na turma principal ali, né? Teve 56 votos. Ele poderia ter disputado as Copas de 82 e 86, cara. Foi alguma birrice, uma birra de Tele Santana principalmente, que gostava de uma birra, mas ele tinha fôlego para jogar 82 e 86, tanto que a imprensa na época especulou muito, inclusive até para de 90. De 90 o Júnior também foi especulado, e de 94 o Júnior também iniciou o processo de 94 com o Parreira. Diga-se passagem, já com quase 40 e poucos anos. Olha o que é o cara se cuidar, né, bicho? Aí tu vê o Maradona esse ano completando 1 ano da morte dele. Quer dizer, a droga levou o cara, né, bicho? A cabeça, etc, um monte de coisa. Aliás, Duda Barão, aquela série é sensacional, realmente. E falando de seleção, não deixar de esquecer, né, deixar de citar que a Formiga se despediu ontem da seleção. Uma baita de 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, né? E assim, então, eles botam aqui o nome de Chico Lins, Grupo Vega Esporte, aí o cara votou, o Bruno, não sei o quê, o Carlos Eduardo Eblo, né? E é óbvio que vai ficar muita gente fora, principalmente dos 11, cada um vai ter o seu 11 preferido, né? Teve gente que disse, não, eu só vou votar em quem eu vi jogar, né? E assim vai. Claro que tem uns absurdos aqui que... Se tu pegar a lista de porque tem uns 170 jornalistas aqui, tu vê a seleção de cada um, pô, tem uns caras que piava na cabeça, mas cada um é cada um, né, bicho? Mas os goleiros mais votados, ó, Tafarel com 85, o Gilmar dos Santos Neves com 65.
O terceiro colocado é o Dida com 7 votos. O quarto é o Marco com 6 votos. Então, merecida a escalação dos caras, né? Os zagueiros laterais mais votados, o Carlos Alberto ficou com 104 votos, pô, de 170, né? O Nilton Santos, 99, cara. O Aldair, 88. O Bellini, 72. Aí vem o Roberto Carlos com 53. O Mauro aqui com 53, né? O Cafu teve 29 votos. O Leandro, do Flamengo, também, né? Teve 15. O Júnior, o maestro, com 19, né? Jorginho teve votos. Mauro Galvão. O Ricardo Gomes, meu Deus do céu. Os treinadores mais votados, Tele Santana com 94, Tele Santana com 54, Carlos Alberto Parreira com 88. O quarto colocado, para minha surpresa, foi o João Saldanha. Acho que um reconhecimento, né, pelas férias do Saldanha. Foi ele que montou aquele elenco, né, de 70, né? Mas quem botou para jogar foi o Zagallo, não esqueçam disso. Se mexeu bem no time dele. Os meias e os atacantes mais votados, Pelé com 165, teve 5 que não votaram nele, eu não entendo isso. Garrincha 132, Ronaldo 130 e Romário 97. O Didi teve 84, Falcão 80, Zico 74 votos, cara. Gerson 59, Rivelino 56, né? O Dunga teve 7 votos. Toninho Cerezo teve 2, cara. Para minha surpresa, que podia mais. O Bebeto teve 1 voto só, cara. Teve um que votou no Gilberto Silva. Porra, aí é brincadeira, né, bicho? O Zagallo teve voto também como jogador, né? Jogador e treinador. É isso, meus queridos. Quis compartilhar essa edição da Placar, né? A seleção brasileira de todos os tempos aqui no canal. É uma resenha um pouco grande, né? Se estendeu. Eu costumo fazer vídeos de 10 minutos no máximo. Mas eu acho que merecia essa ressalva aí sobre a nossa seleção brasileira. Cada um fica com a sua, cada um escolhe a sua, né? Eu gosto dessa coisa de fazer essa comparação, eu gosto dessa nostalgia, eu acho legal, acho muito válida. Quando eu botei, eu passei na banca do Placar, a seleção todos os tempos, eu vou comprar e ainda vou jogar no canal. Meus queridos, aquele abraço, fiquem todos com Deus, sextou, né? E um bom final de semana. Falou, galera!